Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados alunos. Agora a aula de Geologia Geral e Mecânica de Rochas relativa ao data 15 de abril. Na última aula nós terminamos nos exemplos de argilo-minerais, mineraloides e hoje, finalmente, vamos entrar na classificação das rochas. As rochas são classificadas, o ser humano ao longo do tempo foi observando, os primeiros geólogos, que eram naturalistas, não existia a profissão de geologia, foram identificando as rochas e viram que elas tinham características distintas que poderiam ser separadas em classes. No caso, foram separadas em 3 classes. As rochas principais, as 3 classes, não existe outra classe até então, não foi descoberto outro tipo de classe. E as classes, então, por assim separadas, são as classes das rochas ígneas, também conhecidas como magmáticas, a classe das sedimentares e a classe das metamórficas. Vocês viram isso na escola 2 vezes, na 5ª série e depois no primeiro ano do ensino médio. Não sei se todos aqui na época que estudaram chamavam 5ª série, na minha época era 5ª série e hoje é conhecido como 6º ano. Mas antigamente, algum tempo atrás, era a 5ª série, então isso foi visto nessa parte da vida, na escola, quando vocês tinham em torno de 11, 12 anos de idade, e depois o ensino médio. No primeiro ano do ensino médio deu uma repetiçãozinha disso. E agora nós vamos relembrar essas classes, essas colocações dessas classes, as ígneas, também conhecidas como magmáticas, sedimentares e metamórficas. Entretanto, antes de nós irmos individualmente para cada uma dessas classes, existem alguns atributos, alguns parâmetros físicos que são comuns a essas 3 classes de rocha. Esses parâmetros ocorrem nas 3. Quais são eles? São terminologias, No caso, a primeira, como vocês estão vendo aí no PDF que eu mandei, é a estrutura. Toda rocha contém uma estrutura. Mesmo que essa estrutura seja ausência de uma estrutura visível, que será uma rocha tão maciça, por exemplo, mas elas podem conter estruturas, que é o aspecto geral externo da rocha, como ela é esteticamente e externamente visualmente. A estrutura que pode ou não conter alguma feição contínua na rocha, uma discontinuidade, ou pode ser uma rocha maciça. Então, se tiver que dizer, tem alguma estrutura, eu já descrevendo furos de sondagem, tem uma coluna na planilha que a gente escrevia, estrutura, 2 pontos. Se não tinha nada, você colocava maciça, então uma rocha isenta de estrutura, mas isso é considerado uma estrutura. A outra terminologia, então se estrutura tem a ver com alguma feição, alguma característica de descontinuidade, o que quebra a coesão estética visual da rocha. Depois nós temos a textura, que é o tamanho, a forma, a maneira, o relacionamento dos minerais que constituem essa rocha, que rochas são formadas por minerais. Então a textura, se você pegar uma amostra, se você passa o dedo nela, você vai sentir essa textura, pode ser mais lisa, ou muito lisa, ou medianamente áspera, ou muito áspera. Isso é a textura da rocha. Porque os minerais, o tamanho deles, o formato deles, a maneira como eles estão cristalizados e relacionados ali na rocha, quando você passa o dedo, você sente que tem uma textura que vai variar do absolutamente liso, como se tivesse a rocha polida, até muito rugosa, extremamente áspera. Isso é a textura da rocha. Isso vai ter qual é a utilidade? Para que serve isso? Não é a questão de para que serve isso. Qual é a consequência disso? Em geotecnia, isso vai ter uma consequência, na maneira como a rocha pode desplacar mais ou menos facilmente, gerando perigo, principalmente em teto de mina subterrânea ou nas paredes dos taludes das cavas. Isso vai ter uma consequência, Vai ter essa consequência na geotecnia. Outro parâmetro aí, do caso dos minerais, eu coloquei os 4 parâmetros aí,
minerais essenciais, acessórios, primários, secundários. Vamos começar com minerais essenciais. São os minerais mais abundantes da rocha. Simplesmente o que mais tem em comum na rocha, ou seja, são os essenciais, a base que constitui a rocha. Por exemplo, o calcário, o mineral essencial é a calcita. Pode perfeitamente ter outros, mas a base dela, o que é mais de 95% do calcário, é a calcita. No granito é o quartzo, feldspato, mica, são os 3 minerais principais essenciais, né, que constituem o granito, né? Por exemplo, um mineral acessório é o menos abundante. Então, se a gente fizer pela base no quesito quantidade, o mineral ou vai ser essencial ou vai ser acessório. Essenciais são todos os principais, os mais abundantes. Acessórios são aqueles pinga-pinga, aquela ocorrência pormenorizada, né, que tem na rocha. Entretanto, tem uma outra análise. Tem uma outra análise do ponto de vista químico. Então, no ponto de vista de quantidade, né, de presença física de minerais, eles são classificados entre essenciais ou acessórios. Já do ponto de vista químico, que são os mesmos, tanto primários ou acessórios, não interessa, eles podem ser separados em primários e secundários. O mineral primário são todos os minerais, seja ele, não interessa, essencial ou acessório, cuja composição química não foi alterada, ou seja, do jeito que a rocha formou, ele está ali. Não houve uma alteração química, entendeu? Desse mineral. Então ele vai ser chamado primário. Se, entretanto, tiver sofrido algum evento físico-químico que mudou sua fórmula química, ou então a fórmula química é a mesma, mas mudou a rede cristalina, né, o sistema cristalino do mineral, ele vai ser um mineral secundário. Então, o mineral secundário que sofreu esse evento físico-químico, que mudou sua fórmula, o sistema cristalino, pode ser tanto um mineral essencial ou um mineral acessório, que para ele ser chamado de secundário, ele tem que ter sofrido alguma alteração química. O que mais é comum nisso é um temperismo. Quando a rocha já está começando a apodrecer, ela vai sofrer um processo de conversão que ela vai virar saprolito, depois solo. Né? Lá no capítulo de geomorfologia a gente vai ver isso. Aí são minerais secundários, que também pode ter sido anteriormente um mineral essencial ou acessório, não interessa. Então é isso, essas 4 maneiras de enxergar os minerais na rocha, do ponto de vista de quantidade, vai ser o essencial ou acessório, e do ponto de vista de alteração química, ele vai ser primário ou secundário. O mineral, para ser primário, aquele que não sofreu, é tanto o acessório, tanto o essencial. Já o para ser secundário é o que sofreu alteração físico-química, que pode ter sido antes tanto o essencial ou tanto o secundário. Agora a gente vai entrar, 2.4, né, o subcapítulo de rochas ígneas magmáticas. Ígneo, do grego fogo. Magmáticas vem da palavra magma. Então, inicialmente entendeu o conceito de magma. Magma é lava, gente. Aquela lava que o vulcão explode numa erupção, cospe, aquele material avermelhado, incandescente. Inclusive, eu tenho recentemente, na semana passada, o Krakatoa, né, um vulcão na Indonésia, ele sofreu uma erupção magnífica, fantástica. Simplesmente acordou. O vulcão, de vez em quando, ele desperta. Fica 50 anos, 700 anos inativo e, do nada, ele começa a ter uma erupção. Né? O Krakatoa teve uma pequena erupção em 2018, mas a última dele mais intensa, como está sendo essa agora, da semana passada, foi no século XIX. Então, ele ficou uns 120 anos, digamos assim, né, dormindo, entre aspas, e agora ele despertou. Eu vou mandar esse vídeo, né, para nossa colega Dayana, e eu vou pedir para ela enviar no grupo, né, como tudo que eu envio, ela envia no grupo. Pra vocês verem esse vídeo muito interessante, né, da erupção do Krakatoa. Então, magma é isso, é aquele material natural, né, derretido, né, fundido ou parcialmente fundido, inorgânico, que é a própria rocha derretida.
Aí vem a nomenclatura, né? Uma convenção. Se ele está abaixo da superfície terrestre, chama-se magma. Se você está vendo ele sendo expelido, sendo derramado na superfície terrestre, chama-se lava. Essa é a diferença, né, de nomenclatura, mas é a mesma coisa. Então, as rochas ígneas magmáticas, elas são formadas pela cristalização ou solidificação ou litificação, né, direta do magma, ou tanto faz da lava, né, dependente se está lá embaixo ou se está aqui em cima da crosta. Então, isso é que faz uma rocha ser considerada magmática. Então, se a gente pensar, né, que o magma é rocha derretida, quando esse magma, essa lava, ela cristaliza e vira uma rocha, ela vai chamar uma rocha magmática, né, ou ígnea, tanto faz. Se a gente pensar isso, seria as primeiras rochas que o planeta formou. Sim, está certo, são as rochas mais primárias, as rochas mais antigas, né? Porque as sedimentares e as metamórficas, quando a gente entrar no capítulo delas, né, mais para frente, vocês vão ver que elas são rochas advindas de outras rochas. Mas isso vamos deixar lá para frente, né? No caso vocês não lembrem isso do ensino médio, né, da escola, elas são rochas advindas de outras. Mas não, as magmáticas são as, digamos assim, as primordiais, as primeiras, né, que o planeta formou, né, do início da formação do planeta Terra. Né, são as rochas mais abundantes, né, da crosta, o que implica que as sedimentares e as metamórficas são minoria, apesar de na superfície as que a gente mais vê andando aí no cotidiano são as sedimentares e as metamórficas, que a gente mais vê. Mas isso é só uma capinha, né, gente? Se você pegar a crosta que tem 12 quilômetros de profundidade para mais, né, isso é só uma capinha, né, essa parte de cima, né? O que a gente vê é simplesmente uma película, né, comparada a toda a espessura da crosta. Logo, a crosta basicamente é formada por rochas ígneas magmáticas, apesar de superficialmente, visualmente, a gente vê mais as sedimentares e metamórficas. As magmáticas podem ser divididas da seguinte maneira. Isso também vocês já viram, mas vamos relembrar, né, do ensino médio, mas vamos relembrar aqui, que é a maneira como o ser humano enxergou-as, né? Definido entre plutônicas ou intrusivas. São aquelas que ocorrem a cristalização abaixo da superfície terrestre. O granito é um exemplo disso. Né? Logo, como é um esfriamento, né, uma cristalização interna, ela é mais lenta comparada às vulcânicas, que a gente vai ver daqui a pouco. Por ser mais lento, os minerais têm mais tempo de crescer. Na nossa aula prática, eu vou mostrar uma amostra de rocha plutônica ou intrusiva de uma vulcânica ou extrusiva. Vocês vão ver que a vulcânica você não enxerga o mineral. A plutônica você enxerga ele a olho nu, né? No caso, enxergar a olho nu. A vulcânica, né, ou extrusiva, tem que enxergar com microscópio petográfico. A plutônica não, você enxerga manualmente, visualmente. Essa é a principal diferença, né, no trabalho de vocês, caso vocês algum profissional, que geralmente o pessoal engenheiro que não sabe geologia, acha que sabe, se você estiver trabalhando, você não, isso aqui não é uma rocha, não é um dique vulcânico, não é rocha vulcânica, é uma rocha magmática, você está vendo os minerais, para separar, né, caso ocorra alguma dúvida disso. E as outras, no caso, né, dessa separação, são as vulcânicas ou extrusivas, quando a cristalização, solidificação da lava, aí no caso lava, porque vai ser na superfície terrestre, ocorre na superfície, ao ar livre. Ou tanto dentro da água ou fora da água, tanto faz que às vezes você pode ter um vulcanismo dentro da água, abaixo, né, da lâmina d'água dos oceanos, de alguns lagos, não tem problema. Vai ser uma rocha vulcânica ou extrusiva, então ocorreu obrigatoriamente o extravasamento acima ou atingindo a superfície terrestre. Dessa forma, o tempo de esfriamento mineral ele é instantâneo ou muito rápido. Instantâneo é 1 segundo. Por exemplo, a água, um vulcão submarino, quando ele cospe essa lava para fora, ao tocar na água, o esfriamento ele é imediato, é menos de 1 segundo, ela já encosta, já esfria. Ou ao longo de minutos, ou horas, ou dias, né, na superfície. Aí vai ser considerado rápido, comparado a lá embaixo, nas plutônicas, que é extremamente lento em tempo geológico. Logo, você não enxerga os minerais. E tem uma outra definição,
que são as rochas subvulcânicas, com um nome muito feio, sinônimo, que é hipoabissais, que eu particularmente não gosto de falar. É muito estranho, a pessoa que inventou esse nome hipoabissal para a rocha subvulcânica, eu não sei onde ela estava com a cabeça. O ideal seria deixar só subvulcânica. É o magma cristalizando abaixo, né, da superfície terrestre, mas um abaixo não tão profundo em termos de geologia, considerando a escala do tamanho do planeta, né, da escala de espessura da crosta terrestre. Seria alguns centímetros, alguns metros, né, abaixo da superfície. Logo, essa cristalização vai ser de tempo intermediário entre as vulcânicas e as plutônicas. Então, o mineral ele vai crescer um pouco. Eu vou levar uma amostra de rocha subvulcânica para a nossa aula, que eu peguei lá na Bahia, né, trabalhando. Eu achei interessante, estava jogada lá no Porto de Ilhéus, eu achei interessante e peguei ela. É uma rocha subvulcânica. Você consegue até ver o mineral ali nu, mas ele é muito pequenininho. Mas você consegue parcialmente vê-lo. Logo, o tamanho dos minerais é intermediário entre as vulcânicas e entre as subvulcânicas. As vulcânicas entre as plutônicas. Vai ser uma rocha, então, subvulcânica. Tamanho do mineral intermediário. Bom, dando continuidade, agora os corpos ígneos plutônicos, né? Ou subvulcânicos ou vulcânicos, ou seja, o que é esses corpos? O ser humano começou a observar que algumas regiões, né, fazendo análise, fazendo pesquisa na mineração, as rochas plutônicas ou subvulcânicas ou vulcânicas, tanto faz, ou seja, todas as rochas pertencentes a essa classe que vem da cristalização do magma, da lava, ela formava alguns corpos, do qual o ser humano começou a dar nome a esses corpos, a esses blocos de rocha, né, vulcânica e magmática. O primeiro e muito comum, né, que ocorre são os diques vulcânicos. Esse é muito comum em Minas. Ah, tem um dique aqui. Quando o cara falar isso, tem um dique cortando aqui. Ó. Dique vulcânico é um corpo tabular, forma de tábua, assim, discordante. Eu coloquei uma imagem lá no PDF, né? Coloquei aqui também. Ele é discordante em relação às rochas que ele vem cortando, né? É mais novo, obrigatoriamente ele é mais novo em relação à idade da rocha que está lá, não interessa quanto tempo mais novo que esse, ele é geologicamente dizendo, no tempo geológico é uma rocha mais nova, e ela vem cortando as rochas encaixantes, as rochas que ele passou atravessando, né? Geralmente os diques são subvulcânicos, ou seja, ele vem cortando bem próximo à superfície terrestre, próximo comparado a nível geológico, né, da espessura da crosta. Mas às vezes pode ocorrer um dique na superfície. O magma vem, corta, extravasa na superfície e solidifica. Vai ser um dique, né, superficial. Geralmente tem cor mais escura, mas pode perfeitamente ser um dique de cor clara, mas cor intermediária mais clara. E o outro é o sil, que é um corpo tabular, que é semelhante ao dique, porém ele é concordante em relação ao dique. O dique é discordante, ele corta, quebrando a coesão, a feição, o acamamento da rocha. Se for uma rocha sedimentar, é o acamamento dessa rocha. Já o sil, não, ele é concordante em relação a essas rochas encaixantes. Eu coloquei as imagens aí na aula, aqui na videoaula, no PDF. Ele tem essa diferença. Então, os silos, eles são concordantes, os diques discordantes. Depois vem a palavra veio. O veio, gente, seria a mesma coisa que um dique ou um sil. A diferença é que o veio geralmente é mais fino. Se for a espessura de mais de 10 centímetros em diante, eles gostam de chamar de dique ou sil. Se for menos de 10 centímetros, de largura, né, de espessura, eles gostam de chamar de veio. Então, um corpo tabular, independente de ser discordante ou concordante, né, que corta as rochas encaixantes mais antigas, mas em escala de centímetros ou milímetros de espessura. Ah, tem um veio de quartzo, um veio de ouro, um veio disso, daquilo. É um veio. Ele vem cortando, eu coloquei as imagens aí com os exemplos. Né? Geralmente, os diques são de metais
de interesse para o homem, né? Veio de ouro, veio de prata, como eu coloquei aqui, né? Nessas imagens da videoaula e do texto. Essa de ouro, inclusive, você tem dois veios. Um veio de ouro, cortando numa direção, e um veio de quartzo branco, cortando na outra direção, a rocha. Como você pode ver, o de ouro está cortando de quartzo. O que significa isso? Que esse veio de ouro é mais novo em relação ao veio de quartzo. É um evento mais recente. Aquilo que corta, obrigatoriamente, é mais novo. E o que é rocha encaixante? Que eu comentei, a rocha encaixante. São as rochas de qualquer classe, não interessa qual, do qual as intrusões vulcânicas penetram. Independente se essa intrusão de um cio, um veio, não interessa. Essa rocha que já estava lá, a gente chama de rocha encaixante. Alguém deu esse nome, então por assim ficou. E batólito? Batólito pensa uma coisa grande, uma coisa redonda, maciça, gigante. É um batólito, né? É uma rocha intrusiva, subvulcânica, grande. Então, para ser batólica, ela tem que ter mais de 100 km quadrados de superfície de área. 100 km quadrados para ela ser considerado batólico. Em forma geralmente arredondada, larga, né? Dilatada lateralmente. Geralmente elas estão abaixo da superfície terrestre, mas elas também podem estar florando. É um batólito. Então, é uma rocha intrusiva magmática, subvulcânica. Ou seja, ela vem até próxima da superfície terrestre. Se for erodida a parte de cima, ela ficar exposta, vai ser um afloramento, né, de um batólico. Eles também cortam e penetram as rochas encaixantes. Lembrando, rocha encaixante pode ser uma rocha sedimentar, uma rocha metamórfica, ou a própria rocha ígnea, do qual veio essa intrusão, seja essa intrusão sil, dique, veio ou batólito. Então é isso, senhores. A aula de geologia geral, relativa a hoje, 15 de abril, nós vimos até batólito. Na aula seguinte, nós iremos dar continuidade nas rochas, conforme o meu plano de aula, vulcão. O próximo tópico será vulcanismo. Então é isso, senhores. Passem para o caderno, imprimam essa folha ou passem a mão, façam da melhor maneira possível, mas não deixem o caderno em branco. Um abraço e, no caso, Geologia Geral, até semana que vem. Abraços, até mais.